Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Temos um título da mensagem de hoje. Glória a Deus pelas pessoas que estão assistindo os vídeos. O número cresceu, eu estou muito feliz por você estar assistindo e eu quero orar com você agora. Mas quero te dizer o título primeiro da mensagem que vai mexer com você. E o título é: O teu presente definirá o teu futuro. O teu presente definirá o teu futuro. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, te agradeço por esta pessoa estar orando comigo agora. Esta mesmo que está assistindo este vídeo, está orando, acreditando de que o Senhor é um Deus presente, é o mesmo Deus de hoje, aquele que nos chamou para te servir. E, ó Deus, acreditando no Senhor, certamente teremos um futuro, ó Deus, maravilhoso, enquanto o Senhor estiver conosco. Por isso, fique conosco, Pai, abençoando-nos e abençoando os nossos familiares e amigos. Assim nós oramos, agradecidos e crendo no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê graça. Vamos ler a palavra de Deus, mas o título é: O teu presente definirá o teu futuro. Lemos então em Números capítulo 25, agora vamos voltar a cena para o povo de Israel, né? Balaão sai temporariamente de cena, né? Por um pouquinho só de tempo, e volta a agir depois. Mas nós vamos ler a palavra de Deus e disso vamos falar. E Israel demorou-se em Sitim, ou Israel ficou habitando ali por uns dias, ou talvez um par de meses, em Sitim, nas campinas de Moabe. E o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. E estas convidaram o povo para os sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e se inclinou diante dos seus deuses. E Israel se uniu a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Que triste ler isso aí, não foi? É muito triste ler que o povo ficou ali habitando, faltando pouco tempo para eles entrarem na terra prometida. Faltava alguns morrerem, né? Alguns de que Deus disse que não entraria na terra. E então, o que aconteceu é que o povo ficou ali, prestes, né, perto do Jordão, perto para entrar na terra prometida, né, nas campinas ali de Moabe. E o que aconteceu é que o povo foi ficando ali e o povo foi então se tornando inquietos. Mas vamos lembrar de uma coisa. Vamos lembrar daquele profeta que esteve ali profetizando bênçãos para o povo, que viu a grandeza do povo, que viu o povo a ser abençoado. Um fato acontece, o povo fica ali e este profeta, Balaão, então, se despede, como dissemos ontem, de Balaque. Depois de ele entregar a 7ª profecia, ele então vai para sua casa, caminho da sua casa, e Balaque, que havia dito a ele, feito uma falsa acusação, dizendo que Deus é que interrompeu para que ele não recebesse essas riquezas, né? Deus frustrou os planos das riquezas de Balaão. Balaque então volta também para sua casa. Balaão, neste momento, que outrora era fiel a Deus, que profeta fiel, buscava a Deus, falava no nome de Deus. Tudo que Balaão fazia agradava a Deus. Mas agora ele vai com uma fala no ouvido, depois da boca dele ter sido a boca de Deus. Ele vai com uma fala nos seus ouvidos que começa a produzir no seu coração algo diferente. Balaão então pensa, qual seria a riqueza que Balaque daria a ele? Essa é uma imaginação minha, para ele tomar a atitude que tomou. Este grande profeta, que em 8 livros da Bíblia faz menção dele, talvez ele seja um dos maiores mencionados na Bíblia. 8 livros fala sobre ele. Começa lá no 4º livro, que é Números, expande até o Apocalipse, Jesus falando no final da Bíblia sobre ele. Só que aquelas profecias lindas entregadas por Deus
não continuou no coração de Balaão. Balaão então vai rumo à sua terra, mas cria um plano, este que acabamos de ler. Balaão sabe da santidade de Deus, que Balaão possivelmente era um semita, né? Um dos filhos abençoados de Noé. E agora ele conhecia a maldição de Cão lá, ele conhecia a história toda. Balaão sabia muito de Deus, mas ele vai com aquilo no coração. Que riqueza seria esta que Balaque daria a mim? E a Bíblia diz, né, em vários livros, que Balaão então criou uma doutrina. E na doutrina dele, ele pensava, não, enquanto este povo estiver agradando a Deus, servindo a Deus, se aproximando de Deus, Deus será esse Deus para ele, porque foi assim no passado com muitos. Enquanto serviram e foram fiéis a Deus, Deus foi com ele. Talvez Balaão pensava até de si mesmo, dizendo, se eu fui fiel a ele, ele foi fiel a mim, este povo também sendo fiel, ele, Deus, permanecerá fiel. O que acontece é que Balaão então entendeu, mas se este povo pecar, eles vão irritar a Deus. E irritando a Deus, tudo o que Balaque quer acontecerá com este povo. Mas eles precisam pecar. E como eles pecariam? Como eles se afastariam de Deus? Balaão cria um processo, um projeto, uma estratégia, usando as mulheres. Balaão conhecia a história de Eva lá no Jardim do Éden. Uma mulher botou tudo a perder, porque ofereceu ao homem que a amava, né, do prazer de comer do fruto, e ele, por amá-la, comeu. As mulheres fizeram história no passado, e Balaão sabia disso. Balaão sabia do poder da mulher. E ele então influenciam as lindas moabitas e as lindas midianitas primeiro a se envolver no meio do povo. Envolvam-se e use o charme de vocês e leva estes homens de Israel a pecar, a prostituir com vocês, a ter relações com vocês. Mas o alvo não é só essas relações. Não é somente isso. Envolvam-se, se relacionem sexualmente com eles. Mas quando eles já estiverem tomados de desejo, leva-os a adorar os vossos deuses. Fazendo isto, eles se apartarão, se afastarão do Deus verdadeiro. Estarão em pecado. E será um povo destruído. O pecado se incumberá de destruí-los. Mas vocês podem usar o charme, a beleza, a formosura para levá-los a adorar os teus deuses. A Bíblia diz que Israel estava demorando ali. E a impaciência, quando a bênção demora a chegar, o primeiro que chega é a impaciência. E a impaciência nos faz, às vezes, desprezar a bênção. E desprezando a bênção, nós podemos correr o risco de começarmos a murmurar. A murmuração leva à rebeldia, que é como o pecado de feitiçaria. E quando você entra nesses passos, desprezando a bênção, por ela estar demorando na sua imaginação, murmurando contra aquele que é o teu abençoador, a tendência é você deixar de ouvir a voz dele. E a voz de Deus para Israel é: sejam santos, purifiquem-se, guardem os vossos corpos, não se envolvam com essas nações que estão diante de vocês. Mas eles começaram a se envolver. E a Bíblia diz que eles começaram então a se familiarizarem com as moabitas, com aquele povo. E então subiram para adorarem a Baal Peor.
aquele falso Deus, Baal, que era o Deus daquele monte. E ali então sacrificaram, ali ficaram oferecendo seus cultos. E a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu sobre eles. A ira de Deus se acendeu sobre eles. Muitos morreram pela praga que Deus mandou. Outros morreram enforcados, porque foi ordem de Deus. Pega estes responsáveis que levaram outros a pecar e os enforque. A Bíblia diz que a mortandade ali era tanto, o sofrimento era tanto, que enquanto o povo chorava, apareceu ali um príncipe de Israel com a princesa midianita. Isso era um tapa na cara de Deus, o relacionamento explícito ali. Mas levanta-se um homem ali, zeloso de Deus, chamado Finéias, e persegue aquele homem e mata também aquela mulher. E este homem, por zelar das coisas de Deus, teve um benefício grande. Ele era zeloso e ele entrou para a linha sacerdotal, para os cuidados das coisas de Deus, porque teve ciúmes da santidade de Deus. Mas enquanto aos que pecaram, aquelas mulheres que levaram os homens a pecar, Deus reservou um mal muito grande para eles, inclusive para o grande profeta Balaão, enquanto foi fiel a Deus, mas agora deixou seu coração e a sua mente serem tomadas pelo prêmio de Balaque, por pensar quão grande seria a honraria de Balaque. Balaão também caminha para um fim triste. Talvez esses 8 livros da Bíblia que falam sobre Balaão poderiam contar outra história do grande profeta, daquele que consultava a Deus, que falava somente o que Deus falava e que abençoava os abençoados de Deus. Mas a história muda e ela é chamada de infelizes aqueles que seguem a doutrina de Balaão, amando o prêmio deste mundo. Salmo 106 fala exatamente isso. Salmo 106, o versículo 24 e o 25, fala exatamente sobre isso. Para você não desprezar as bênçãos de Deus. Não despreze. E nesse desprezo não venha murmurar nos seus escondidos, quando você pensa que ninguém está ouvindo e que ninguém está sabendo, murmurar contra este Deus abençoador. O povo chegou a chamar aquele maná, aquele pão que Deus dava, de maná miserável. Amaldiçoou até a comida que Deus lhes dava no deserto. Então, murmurando, eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir voz de homens. Quantas pessoas nos nossos dias têm feito isso? Porque pensam que a bênção não está chegando, que a bênção está azedando pelo caminho, que tudo que Deus prometeu não irá mais se cumprir porque está demorando demais e se lançam ao pecado. Outros, querendo ser o profeta dos Moabitas, dos midianitas. Eu quero ser o grande profeta, eu quero fazer a história na minha existência. E se lança ao prêmio deste mundo e esquece da sua soberana vocação que Deus chamou para abençoar vidas, para pregar renovo, para pregar libertação. Esquece do seu momento, do seu presente com Deus. E eu volto ao título dessa mensagem: o teu presente definirá o teu futuro. Se Balaão continuasse fiel a Deus, o futuro dele seria outro. Ele teria tomado um nome tal qual teve o profeta Elias, profeta Eliseu, profeta João Batista, profeta Isaías, outros profetas do passado. Mas ele, no meio da sua história, mudou de plano e colocou um final triste na sua história. Por isso é pregado por muitos aí só a parte final, depois da sua doutrina.
e caiu no esquecimento de muitos o grande profeta que ele foi, porque ele não preocupou com aquele presente ali, com aquele momento ali que Deus deu a ele, visões até messiânicas. Ele desprezou tudo isso para abraçar, para imaginar quão grande seria o prêmio de Balaque para ele. Meu querido e minha querida, isto nos traz uma história que eu e você devemos prestar atenção. Deus tem grandes momentos para mim e para você, momentos abençoadores, momentos felizes para mim e para você. Agora, no presente e também no futuro que está por vir. Mas as propostas contrárias sempre vão chegar até você também. E você precisa decidir qual posição você terá. Como será você da agora para frente após a proposta do inimigo, a proposta daquele que não ama a Deus, que não ama o povo de Deus? A decisão é tua e é no teu presente. Josué, uma certa vez, ele faz uma posição e fala: olha, a decisão de vocês a quem servir é vossa. Vocês podem procurar a quem servir, mas quem define o futuro em cima do presente da minha casa sou eu. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor, e eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Se você tomar essa decisão de servir a Deus, tem uma frase em inglês que diz no matter what. Não importa a situação, não importa o que está por vir, o que está sendo oferecido. Se você e eu nos posicionarmos nisso, agora, neste momento, a minha decisão é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus continuará fiel se você for fiel. Deus continuará te amando e me amando se formos fiéis a Ele, dedicados a Ele, abraçarmos a santidade dEle e querermos este Deus, como diz o bom mineiro, a unhas e dentes, de todo o coração, de todo o corpo, toda a alma, todo o espírito, toda a mente, todo o nosso comportamento, nossas decisões, nossa maneira de agir. Se eu e você tomarmos essa decisão de sermos fiéis a Ele, Ele permanecerá fiel a nós. Mas se tomarmos a decisão de virarmos inimigos dEle, então do amor e da misericórdia, Ele se transportará para a justiça, porque Ele é fiel, mas é também justo. Ele permanecerá fiel àquele que for fiel. Por isso a Bíblia diz, não para os infiéis, mas a Bíblia diz assim: ser fiel até a morte. Qual o tempo que você tem que ser fiel a Deus? Até a morte. Você não pode oscilar como oscilou Balaão, que antes teve um tempo de glória sublime, era a boca de Deus. Ele disse: eu sou conhecedor da ciência de Deus. Eu conheço Deus no seu núcleo, no pensamento dele, no íntimo dele. Eu o conheço, por isso eu falo do que ele é. Assim dizia Balaão, mas não foi fiel até a morte. A Bíblia diz para você ser fiel até a morte. E dar-te-ei o quê depois da morte? A coroa da vida. Isso depois da morte. Mas antes dela, a promessa da fidelidade dele é caminhar, cuidar, amar, proteger, guardar e abençoar você e aqueles que você intercede por eles, que também abraçam a fidelidade que vê em você diante do seu Deus. O teu presente definirá o teu futuro.
Pense nisso agora. Abraça Jesus e diga: Senhor Jesus, more no meu coração. Seja meu Senhor, meu galardoador, meu Deus, em quem confio e prometo fidelidade. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, deixando esta maravilhosa palavra de Deus para você, de transformação para a tua vida. Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Até amanhã, se Deus quiser. Não me desampare, não saia dos meus vídeos, não fuja da minha página, não fuja do meu canal. Vamos juntos crescer no Senhor e eu quero te ver no céu. No nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Seja abençoado.